Salmo 127, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para ministrar ao vosso coração nesta noite. Eu quero falar sobre 12 hábitos das famílias saudáveis. Vou entrar na sua casa. Estou quebrando as regras da homilética. A homilética diz que uma mensagem não deve ter tantos tópicos. E eu não vou me alongar em nenhum deles, porque é uma mensagem prática. É para você anotar e colocar em exercício. Colocar na sua cultura diária, na sua cultura semanal, no seu estilo de vida. 12 hábitos das famílias saudáveis. Aquele hábito que porventura você não tem a cultura de colocar em exercício, integre a sua rotina. A palavra cultura vem da mesma raiz da palavra cultivar. Então, a minha cultura é aquilo que eu cultivo. E é interessante, porque é a mesma raiz da palavra culto. Então, o meu culto é aquilo que eu cultivo. E o que eu cultivo se torna a minha cultura. Diga comigo assim: o céu não está em crise. Repete: o céu não está em crise. Não importa a crise que você esteja vivenciando, preste atenção, o céu não está em crise. Agora diga comigo: Deus tem um propósito na minha vida. Repete com vida, com ânimo: Deus tem um propósito na minha vida. Eu tomo posse das promessas de Deus. Os meus filhos, os meus filhos serão melhores do que eu. Aleluia. Que eles sejam melhores do que nós. O Salmo 127 é considerado o Salmo da família. Tanto o 127 quanto o 128 retratam a casa do justo como um templo, como um local onde Deus é adorado. Se eu fosse conceituar família à luz das Sagradas Escrituras, se percebe que a Bíblia chama de família a união que é composta por pai, mãe e filhos. A família é uma instituição divina. Deus mesmo a idealizou no Éden, organizou e estruturou. Poder-se-ia ou pode-se afirmar que a família é uma
aspas, invenção divina. Um dia eu vi uma mulher chateada com o marido e ela disse: eu quero saber quem inventou casamento para eu mandar matar. E eu disse a ela: eu te digo quem inventou, só não sei se você vai conseguir matá-lo. Deus. Perguntaram um dia para a esposa de um dos maiores pregadores da história da igreja, Billy Graham. Num programa de TV, o entrevistador perguntou para ela: a senhora já pensou em divórcio? E ela disse: nunca, mas em assassinato já. Porque de vez em quando dá vontade de torcer o pescoço do teimoso. Leva isso na linguagem figurada, pelo amor de Deus. Não cai nessa armadilha. Mas a família é uma instituição divina. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. À sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Este é, em palavras simples, o conceito bíblico de família. Se eu apelar para o conceito odierno, para o conceito moderno, para o conceito contemporâneo de família, vai além daquilo que a Bíblia diz e vai inclusive na contramão daquilo que a Bíblia diz. No conceito moderno, família tem aspecto meramente cultural, não institucional, e portanto, de acordo com esse conceito, a família ou ela pode, aspas, evoluir. Significa entender que nos novos tempos, na concepção moderna, você vai analisar que uma criança dentro desse cenário moderno pode ter 2 pais ou 2 mães. E isto vai se tornando cada vez mais comum, cada vez mais cultural. Não confunda comum com normal. Não confunda cultural com biblicamente aceitável. Porque à luz das Sagradas Escrituras, 2 homens, 2 mulheres, adotando filhos, não se constitui, à luz da Sagrada Bíblia, uma família. Eu não creio na Bíblia, é um direito que assiste a todos. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Ninguém é obrigado nem a obedecê-la também. Mas para aqueles que entendem e assimilam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e a fé cristã, este é um fato que nós não podemos ignorar. Deixa eu observar algo que eu anotei para trazer aos irmãos. Na palavra homem, usada em Gênesis 1, 27, o hebraico é ish, I-S-H, ish. Essa primeira letra no hebraico se chama Yod. Yod. E na palavra mulher, usada no mesmo texto, o vocábulo é Isha. E tem uma letra chamada Rei. Homem e mulher, as 2 palavras compostas formam o nome hebraico de Deus, Yod Rei, que é simbolizado no impronunciável tetragrama judaico. Ou seja, na formação da família entre um homem e uma mulher, Deus deixou a sua assinatura, homem Ish,
mulher Isha. A primeira letra para Ish é Iod. A primeira letra para Isha é Rei. Iod Rei, que forma o nome de Deus no texto ou no vocábulo hebraico. Ou seja, na família, na constituição da família, Deus deixou a sua assinatura, a sua impressão digital. Você me entendeu? Diga amém. Então diga comigo assim: lá em casa tem a impressão digital de Deus. Repete: lá em casa tem a impressão digital de Deus. Diz para o seu vizinho: lá em casa tem a impressão digital de Deus. Diga para a pessoa do outro lado: lá em casa tem a assinatura de Deus. Agora, o que eu quero observar com os irmãos, e como eu disse, eu vou ser bem prático, porque o que eu quero compartilhar com você é prático, é que as famílias cristãs saudáveis têm um padrão de comportamento. No mundo corporativo, no ambiente empresarial, o nome disso é POP, procedimento operacional padrão. Existe uma identidade, existe uma prática habitual, costumes e estilos que se assimilam e se assemelham. Eu gostaria que você adotasse na sua vida, na sua casa, pelo menos esses 12 hábitos que eu vou falar. 12, pastor, pelo amor de Deus. São fáceis. É só uma questão de disciplina. O primeiro é: as famílias saudáveis praticam o princípio do culto doméstico. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo nos orienta que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, edificando-nos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, celebrando e salmodiando ao Senhor com alegria no nosso coração. O lugar onde o culto começa é em casa. O lugar onde a fé é apresentada aos nossos filhos é em casa. Se os nossos filhos não têm prazer na igreja, é porque muito provavelmente a nossa casa não tem sido uma igreja. Muito provavelmente nós não fizemos da nossa casa um ambiente de culto. E por favor, nós precisamos romper com a ideia mística de culto. E quando eu falo de místico, eu falo daquilo que é mistério, aquele conceito de que o culto é o ambiente misterioso do mover. Como eu disse, culto é cultura, é aquilo que eu cultivo. Então o meu dia a dia precisa ser um culto. Então eu devo estimular os meus filhos a orarem ao acordar. Você vai orar e ele vai repetir até que ele aprenda isso. Eu devo estimular os meus filhos a orarem na hora de dormir. Eles não sabem orar, então você vai orar e ele vai repetir. Eu devo estimular os meus filhos a orarem na hora da refeição. Então eles não sabem orar ainda, eu vou orar e vou dar pausa em cada palavra para que eles repitam. Hoje, agora à tardinha, eu estava me lembrando, a pequenina nasceu, Maria Vitória, e como ela estava chorando, eu peguei no colo e comecei a cantar uma música, e comentei. Eu tinha 7 anos, quando os meus pais viajaram para uma convenção, e trouxeram de um lugar chamado Tapiramutá, uma moça para ficar cuidando de nós, os filhos.
Era eu, Lázara, Ruth, Gesiel, me parece que esses 4. Gesiel dorme no Senhor, era mais novo do que eu. E aquela irmã, a convenção era 1 semana. Todos os dias, na hora de a gente dormir, ela colocava a gente na cama e cantava: uma flor pequenina e bela, no jardim de Deus nasceu, colorida em campos e em cantos, esta flor pequenina sou eu. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, como jardineiro cuida das flores do jardim, assim Deus cuida de mim. Ela ficou conosco 1 semana. Se eu tinha 7 anos e mês que vem eu vou completar 49, faz 42 anos, e eu não esqueci. Todas as noites eu coloquei Jones para dormir cantando esta música. Todas as noites Catarina dorme me ouvindo cantar esta música. Todas as vezes que Arthur está no meu colo, neto, eu canto essa música. E eu já sei que o pai dele, meu filho, está colocando ele para dormir cantando essa música. E hoje eu peguei a pequenina no colo e comecei a cantar essa música, e ela parou de chorar e dormiu. Cultura, cultivo, culto. Olha o legado que aquela moça deixou dentro de mim, com 7 anos de idade. Aquilo que nós ensinarmos aos nossos filhos permanecerá como semente dentro deles. Presta atenção, aquilo que você fizer na primeira hora do seu dia, você vai fazer o dia inteiro. Já percebeu que tem dia que você amanhece com uma música na mente? Acordei outro dia com essa música aqui, ó. Quem já pisou no Santo dos Santos, passei o dia cantando. E o detalhe, não saía dessa frase: em outro lugar não sabe viver, e repetia. Porque o culto que você oferece pela manhã é o culto que vai permanecer dentro de você o dia inteiro. O culto doméstico vai maestrar os teus sentimentos, os teus pensamentos e o teu comportamento. Sem falar que a prática de fazer o culto doméstico une a família, acolhe os filhos. A prática do culto doméstico alivia a tensão, ajuda os filhos a amarem a Deus, serve de testemunho para outras famílias que nos visitam, e honra a Deus na nossa casa. Tiraram o culto doméstico dos lares, as orações das escolas, a Bíblia das repartições públicas. Resultado, a violência surgiu de forma incontrolável nas casas, atingiu as escolas, e não há mais respeito pelas instituições. Mas a igreja ainda é um farol, a igreja ainda é a coluna e a firmeza da verdade, a igreja ainda é o sal da terra e a luz do mundo. E se nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor estabelece sobre nós, nos tornaremos modelo
para um mundo que já não tem referenciais. Nós temos aqui o projeto PGFAM, Pequeno Grupo da Família. No aplicativo da igreja vai o esboço semanal, pequenininho, para você conversar com os seus filhos e a sua esposa no culto doméstico ou com o seu marido. Eu já disse, não adianta colocar a tua mulher sentada no sofá e os meninos sentados no carpete e você subir no centro da sala para pregar para eles, eles não vão ouvir. Senta todo mundo e deixa todo mundo compartilhar, falar, experimentar a comunhão, e você vai ver como Deus vai trazer coisas novas no ambiente da casa. Pastor, eu moro só. Estabeleça o seu culto doméstico sozinho ou sozinha. Leia a Bíblia, cante um louvor, converse com Deus, e você vai perceber que estar só não é estar solitário, porque o Senhor estará presente contigo no teu ambiente, na tua residência e na tua vida. Só quem pode diga amém. Segundo hábito das famílias saudáveis: rompem com a tradição do pecado. Não reproduzem aquilo que os seus pais e avós fizeram. Quebre a cultura da repetição. Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor chama Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Jeremias capítulo 31, versículo 29, o profeta diz: naqueles dias não se dirá mais que os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Ou seja, nenhum filho vai culpar o pai de estar vivendo as consequências do delito que o seu pai cometeu. João capítulo 9, versículo 2 e 3, os discípulos veem um homem cego de nascença e perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas nele se manifestará a glória de Deus. Presta atenção, você não tem que carregar o fardo da colheita da semeadura dos teus pais. Você não tem que responder pelos pecados, erros e equívocos que os teus ancestrais cometeram na sua ignorância e desconhecimento de Deus. Entretanto, é preciso romper com a sequência de erros que eles cometeram, não gerar uma repetição desses erros no ambiente jurídico. Um filho não é obrigado a responder pelas dívidas pessoais do seu pai com o seu patrimônio próprio. Isto é lei. Tanto o Código Civil brasileiro quanto o Código Processual Civil determina que se alguém ao morrer deixar dívidas a pagar, essas dívidas serão cobradas sobre o seu patrimônio. E no caso de herança, a dívida será quitada dentro dos limites da herança, na proporção que os herdeiros a receberam. Mas nenhum filho é obrigado a pagar a dívida do pai falecido usando o seu patrimônio pessoal. Esse é artigo 1792 do Código Civil, 796 do artigo de processo civil. Essa verdade, essa premissa se aplica no mundo espiritual. Eu não tenho que responder no tribunal eterno pelas dívidas que os meus ancestrais deixaram. Agora veja só,
Se o filho recebeu a herança, a dívida que o pai deixou será cobrada desta herança, na proporção que ela foi repassada. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que eu repito os erros e pecados dos meus ancestrais, juridicamente há legalidade para cobrar de mim, na proporção que eu repito os erros cometidos. É isso que chamam de maldição hereditária? Se foi isso que se chama de maldição hereditária, então observe, há um ciclo de repetição. Quer romper? Quero quebrar com a maldição hereditária, pastor. Quebre com a repetição dos atos pecaminosos que você trouxe do seu ambiente e da sua cultura. Rompe com os pecados da tua família. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Por quê? Você é tão duro que não consegue amadurecer e melhorar? É tão lento de raciocínio, desculpa, não se ofenda, você é tão estúpido que acha que tem que viver exatamente como teu avô viveu, como teu pai viveu, como teu bisavô viveu. É óbvio que apesar de a lei estabelecer um limite para isso, não impede que um credor irresponsável vá ameaçar um filho pela conta do pai, que às vezes o filho nem sabia. Mas nessas circunstâncias se apela ao poder jurídico para que haja defesa, legítima defesa, apresentação dos termos necessários para que a justiça seja estabelecida. Presta atenção, se você está pagando pelos atos que os seus ancestrais cometeram, o tribunal está aberto, o justo juiz está sentado e o teu advogado de defesa já derramou sangue na cruz do Calvário para anular toda e qualquer sentença sobre a sua vida. E nesta noite, no poder da palavra e na autoridade do sangue e do nome de Jesus, eu determino quebrada toda maldição que impera, que pesa sobre a sua vida. Seja livre na autoridade do nome de Jesus. Mas não dê sequência. A Bíblia diz, quando Esdras chega em Jerusalém, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6, ele ora e ele diz assim: Senhor, os nossos pais pecaram, mas nós fizemos pior do que os nossos pais, porque a gente permanece no pecado. Aí no capítulo 10, versículo 1 ao 4, Esdras orienta o povo de Judá e diz: se vocês abrirem mão dos pecados que o Senhor já havia dito que não devíeis cometer, o Senhor nos preservará como remanescente. É isso que eu venho declarar sobre a sua vida. Nenhuma maldição prevalecerá sobre a tua vida e sobre a tua casa. Só quem recebe esta palavra diz amém, glória a Deus, assim seja, em nome de Jesus. Terceiro hábito das famílias saudáveis: destroem pontes. Diga para o seu vizinho aí: destrua as pontes. Repete: destrua as pontes. O que significa, pastor? Quando Jacó estava saindo da casa do seu sogro Labão, indo embora, a Bíblia diz em Gênesis 31, 25, que Raquel entrou escondido no aposento do seu pai e roubou os ídolos familiares do seu pai. Além do culto idólatra em questão, consta aqui também que quem recebia os chamados terafins, que eram os ídolos familiares, se tornava líder do clã. Raquel rouba os ídolos do seu pai, coloca debaixo do assento dela no camelo e vão embora.
Quando Labão descobre que fora roubado, reúne os seus homens e sai a perseguir Jacó, porque ele entende que foi Jacó quem roubou os seus ídolos familiares. Quando ele alcança Jacó, ele diz assim: você saiu, trouxe as minhas filhas, os meus netos, sequestrou a minha riqueza, de modo que saiu mais rico do que eu. E como se não bastasse, tu ainda roubastes os meus ídolos. Jacó se revoltou e ele disse: você está me chamando de ladrão? As mulheres que vieram comigo são as mulheres que eu tomei por esposa, Raquel e Leia. Os filhos a quem tu chama de netos são os meus filhos. E as riquezas que tu dizes que eu de ti tomei, eu as recebi pela força do trabalho. Agora, os teus ídolos eu não roubei, e pode virar tudo. Aquele com quem tu encontrares os teus ídolos certamente morrerá. Jacó deu uma sentença. E a Bíblia diz que Labão procura os ídolos e não encontra. E quando ele chega no camelo onde Raquel está sentada, Raquel diz: eu não posso me levantar porque eu estou no tempo do costume das mulheres. Ela está dizendo: eu estou no período do ciclo menstrual. E Labão então deixa e vai embora. Lá na frente, Raquel está grávida. E a Bíblia diz que na hora do parto ela passou mal. Gênesis 35, versículo 2. E está escrito que quando a criança nasceu, a parteira disse: a criança vive. E ela disse: o nome será Benoni, que significa filho da minha tristeza. Jacó chegou na hora e disse: não, o nome será Benjamim, filho da minha alegria. E a Bíblia diz que Raquel morreu. Jacó havia dito: aquele com quem estiverem os ídolos certamente morrerá. Ela trouxe consigo uma maldição que serviu de ponte. E eu estou te dizendo nesta noite: destrua as pontes. Descubra na sua casa roupas, fotos, símbolos de rituais que você fez antes de conhecer a fé, de festas mundanas e malignas e orgias que você participou antes de entregar sua vida a Cristo. A roupa que o ex-namorado deu, você está casada, para que roupa de ex-namorado em casa? A foto da ex-namorada, você casou e está com foto de ex-namorada em casa, irmão? Destrua pontes, rompe as pontes, desconstrói as pontes, não deixa o adversário ter acesso à sua casa, fecha a porta. Diz aí para o seu vizinho: fecha a porta. Quando Josias assume o trono, 2 Reis, capítulo de número 23, versículo 4, 5, 7, 8, 10, 11, 23, 24 e 25. A Bíblia diz que Josias não apenas restaurou o culto, mas ele saiu de cidade em cidade, derribando altares, destruindo símbolos. Os cavalos consagrados que foram colocados nos portões da cidade, ele derribou. As árvores sagradas da idolatria ele destruiu. Os símbolos e altares edificados nos montes ele quebrou. Por quê? Porque são referências. O mundo espiritual funciona por referências. Onde há referência de acesso que dá legalidade, a entidade maligna vai agir. Por que é que Abraão, todo lugar que chega, edifica um altar? Porque onde há um altar, alguém está sendo adorado. A minha palavra para a sua casa nesta noite, em nome de Jesus, é: edifique um altar ao Senhor na sua vida. Edifique um altar ao Senhor na
sua casa e repreenda a ação do diabo contra os seus filhos. Diga comigo: os meus filhos serão melhores do que eu. Quarto lugar, se você quer cultivar o hábito de uma família saudável, rompa com o passado. Para de trazer o passado para o presente. Ei, o seu para-brisa, o para-brisa do seu carro é maior do que o retrovisor. Por quê? Porque a sua visão do futuro tem que ser mais ampla do que a sua visão do passado. Avança. Não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, 12 a 15. Dá para dizer um glória a Deus aí, um aleluia? Quinto lugar, quinto hábito das famílias saudáveis, já vou agilizando, elas praticam o princípio da honra e da gratidão. Praticam o princípio da honra e da gratidão. A gratidão é a memória do coração. Entenda que a gratidão não tem prazo de validade, não importa quanto tempo passou, continue sendo grato. Ei, os erros de alguém que te fez o bem não anulam o bem que este alguém te fez. Os erros de alguém que te fez o bem não anulam o bem que este alguém te fez. Seja grato. A gratidão deve permear a nossa história. Os nossos valores guiam as nossas decisões, e gratidão deve ser um dos valores que regem a nossa vida. Honrar, por sua vez, é reconhecer o valor do outro, a importância do outro. Olha bem para mim, por favor. Quem não honra, empobrece. Coloque a cultura da honra na sua vida. Valorize as pessoas, reconheça o bem recebido, dê a elas a devida importância. Sexto hábito das famílias saudáveis: amam as pessoas e usam as coisas. Não ame coisas e use pessoas para adquiri-las. Amo o carro, amo essa roupa, amo o chocolate. Ah, eu amo esse conjunto de taças, eu amo esse lençol de seda. Mas não diz o eu amo com esta ênfase para os filhos, para o esposo, para a esposa. E ainda que você não diga, porque o amor não é aquilo que se diz, é aquilo que se faz. Faça. Óbvio que algumas pessoas são movidas por palavras, é uma questão de linguagem emocional. Tem gente que precisa ouvir, mas aí é assunto para um outro momento. Mas o fato é: ame as pessoas e use as coisas. Olhe a sequência que a Bíblia estabelece: ame a Deus sobre todas as coisas, ame a si mesmo. A Bíblia não diz isso, pastor? Diz, claro que diz. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então tu tens que amar alguém como tu te amas. Se você não consegue se amar, você não consegue praticar amor. A minha referência de amor é Cristo. O meu parâmetro de amor para o próximo é o amor próprio. Então ame a Deus sobre todas as coisas. Ame-se como criatura e criação divina. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E as coisas, as coisas são o resto. As coisas é aquilo que veio a reboque. Você não pode sacrificar a sua mulher, o seu marido, o seu filho, por causa do carro.
Não é ser deszeloso com o bem, mas é saber quem está em cada lugar. Entrega a chave do carro para a esposa ir no salão, entrega a chave do carro para o filho ir na faculdade. De repente o filho liga e diz assim: pai, encostei o carro aqui no poste, no meio fio, bati. Amassou muito. A primeira pergunta não deveria ser: como você está? Porque o carro, apesar da chateação do arranhão, do risco e do amassado, se resolve nos próximos 2 dias numa boa oficina. Mas nós precisamos aprender a valorizar pessoas, amar pessoas, usar coisas. Lá em Gadara, um homem foi liberto, e os homens de Gadara, Marcos 5, valorizaram mais os porcos que se precipitaram no mar do que o homem que havia ficado liberto, e mandaram Jesus ir embora. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: não manda Jesus ir embora. Gente que prefere os porcos do que Jesus em casa. 7º hábito das pessoas saudáveis, das famílias saudáveis: pai e mãe constroem um relacionamento que inspira os filhos. Os filhos precisam olhar para os pais e dizer assim: quero ser como ele, quero ser como ela, quero ser como eles. Não é que será um relacionamento perfeito, mas precisa ser um casamento inspirador. Ei, não confunda amor com romance, não são sinônimos. O amor com o qual Jesus amou a igreja tem muito mais de sacrifício do que de romance. Tem sangue e não flores. Eu já vi na internet casais fazendo declaração de amor e 2 dias depois na delegacia por violência e até assassinato. O amor bíblico que a Bíblia estimula na família é o amor sacrificial. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, onde estão os homens da casa? Levanta a mão. Quem é homem tem certeza, diz amém. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Os homens digam comigo: fala de verdade, eu sou o cabeça lá em casa. Não, repete, tem uns que estão na dúvida. Fala aí: eu sou o cabeça lá em casa. Tem uns que estão falando e não olham para a mulher porque tem medo de falar, dizer assim: nananina não, filho. Presta atenção. A palavra cabeça é kefale. Sabe o que significa kefale? Aquele que cobre, aquele que ampara, aquele que circunda, aquele que provê, aquele que protege. Se você, cabamacho, não oferece à sua esposa sentimento de segurança, então não reivindique o título de cabeça. É aquele que protege, é aquele que ampara, é aquele que provê. Cresce. Casou, quer ser cabeça, mas quem manda em casa é a tua mãe. Você quer ser cabeça, mas a tua mãe oprime a tua esposa. Cabeça do dedo.
Honre a sua mãe, honre o seu pai, trate-os com o máximo que você puder, mas não esqueça: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A mulher é submissa. Pastor, se eu soubesse que eu tenho raiva desse versículo. Tem raiva porque te ensinaram errado. A palavra submissão é a junção de duas palavras: sob uma missão. O que significa? Quando a mulher casa com a missão do marido, quando ela valoriza a missão do marido, ela está praticando submissão. Presta atenção: Deus cria o homem e diz assim: cuida do jardim, guarda e cultiva. Aí está lá Adão, dando nome aos animais, cuidando de tudo. E Deus olhou e disse assim: quem vai proteger as costas dele? Far-lhe-ei uma adjutora, aquela que percebe, uma auxiliadora, aquela que sustenta, para que lhe seja compatível, idônea, conselheira, aquela que mostra o perigo. Entende? Isso é submissão. Se cada um colocar o seu papel em exercício, você vai perceber que a felicidade, antes de ser uma colheita, é uma semente. Sem ofensa, sem ofensa. Só que tem homem que é mala, e tem uma armalona e tem uma armalinha. Irmão, fala sério. Camarada chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque o gás lá em casa acabou, meio-dia. Ainda bem que o almoço já estava pronto. Quando ele disse isso, eu falei assim: milagre? Fala sério, na sua casa o gás acaba depois que o almoço está pronto? Não, acaba no meio. Naquele dia que você está com fome de comer leão, a mulher chega e fala assim: gás acabou. Pense na casa dele, o gás já estava pronto. Quando o almoço estava pronto, quando o gás acabou, eu falei: é milagre? Mas faz assim: vou te dar o dinheiro do gás, e o irmão à noite vai para o culto, se Deus quiser, leva seu currículo, porque na igreja nós temos alguns irmãos que têm acessos. Vamos tentar ver se consegue um emprego para o irmão. Ele fez assim: se o senhor quiser arrumar um emprego para minha esposa, o senhor pode arrumar, porque eu vou ficar na prova, esperando o tempo de Deus. Me disse, não é uma mala sem alça? Me disse, essa irmã não caiu num laço? Caiu. Por outro lado, e já vou terminando, tem umas irmãs que são mistério. Eu lembro que quando é o IBGE que faz o censo, o IBGE, o funcionário, o agente do IBGE chegou na casa de uma irmã para colher as informações para o censo. Foi na época que teve aquele furacão nos Estados Unidos, Katrina. Quando ela abriu a porta, que o cara colocou o pé e foi entrar, ele parou e fez assim: o Katrina passou, foi aqui. Então, é preciso que a família seja inspiradora. Oitavo hábito das famílias saudáveis: praticam a hospitalidade. O Senhor diz a Abraão: engrandecerei o teu nome, Gênesis 12, versículo 3. Aí você chega em Gênesis capítulo 18 e percebe Abraão hospedando anjos. Naquilo que você puder ser bênção na vida de alguém, seja. Tenha prazer em servir as pessoas na medida que você pode servir.
Vou repetir: tenha prazer em servir as pessoas na medida que você pode servir. Abraão é reverenciado nas 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele é uma referência de hospitalidade, e é bom lembrar que uma das características do cristianismo é a hospitalidade. Seja zeloso. Tem alguém aí? Diga amém. Dá para ir mais um pouquinho? Suporta? Diz assim: pastor. Fala aí, pastor. Tá bom. Nono hábito das famílias saudáveis: praticam a integridade. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 9, Salomão diz assim: instrui o sábio. 10:9, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 28, versículo 9, o sábio diz: o que desvia os seus olhos, os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Um filósofo brasileiro disse: não existe um governo corrupto com um povo íntegro, e não existe um povo corrupto com um governo íntegro. Um fiscaliza o outro. Nós queremos que o governo seja íntegro, que não haja corrupção, e os antigovernos estão o tempo inteiro bradando corrupção. Começou a farra, e começou a bagunça, e parará. Mas você muda a quilometragem do seu carro na hora de vender. Você tira os pneus novos do seu carro e coloca pneu meia-vida depois da negociação fechada. Você fecha o negócio do seu carro e depois de fechado você vai lá e tira o equipamento de som. Você recebe o troco a mais e não mostra que recebeu o troco a mais. Dá o troco e dá faltando. Eu estou me arrepiando com essa cultura brasileira de dar o troco faltando. Está me incomodando. Eu falei até a semana: eu vou começar a comprar sempre no cartão, porque aí passa o número exato. Porque dá 1,95 e não devolvem 5. 5 centavos, pastor. O que é 5 centavos? É de 5 em 5, pai. Estou começando a me chatear com esse negócio. O senhor está ficando cri-cri. Estou fazendo conta. Descobri que vírgula também tem valor. Depende do lugar onde ela está sendo colocada. Tá? Coloca 0. Coloca a vírgula antes do 1. Coloca a vírgula entre o 1 e o 0. E coloca a vírgula depois do 0. E você vai ver que as 3 posições mudam o valor do 1, 0. Então, famílias saudáveis cultivam a integridade. Oriente os seus filhos, ensine-os. Vi uma frase hoje que diz: se não pode ser contado, não pode ser feito. Oriente seus filhos à prática do bem. Contei ontem para o pastor Eliequinho aqui, e alguém mais que estava do lado. Na minha 5ª série, foi quando surgiu aquelas canetas de 4 cores: azul, vermelha, preta e verde. Quem lembra? Levanta a mão que é para eu saber a tua idade. Eu me tornei um fino ladrão de caneta na escola. Na hora do recreio eu saía de sala em sala roubando caneta na mochila dos alunos. Um dia, estou na aula, meu pai chega na porta da sala.
Detalhe, para azar, a professora que eu mais gostava, porque ela me admirava, ela me elogiava. Meu pai disse: professor, eu poderia falar com a sala? O professor disse: pode. Gente, é o pai de Josué. Meu pai abre uma sacola, puxa a caneta e diz: de quem é essa caneta? E foi puxando: de quem é essa? E de quem é essa? E de quem é essa? E saiu de sala em sala. Ele atrasou o recreio. De sala em sala, lá em Pindobaçu. De sala em sala, perguntando: de quem é essa caneta? E devolvendo. E devolvendo. Aí quando eu voltei para a sala, murcho igual um maracujá de geladeira, a professora fez assim: se todos os pais fizessem como o pai do Josué fez, não é Josué. Irmão, se estava murcho, agora partiu. Mas o resultado disto é que ele estabeleceu em mim um parâmetro, uma marca, que daí em diante nem chiclete me serve se não me for dado ou comprado. Pode deixar o ouro em cima da mesa e sair da sala, quando voltar pode pesar. Então presta atenção, cultive a integridade, isto é saudável. Décimo primeiro, valorize a integralidade. O que é integralidade? Completude. Para de fingir quando está tudo bem, quando só está bem uma coisa, mas a outra está mal. Famílias que fingem alta espiritualidade, chegam na igreja de mãos dadas, tudo muito poderoso, aqui fala em língua, reteté, mover de Deus, mas em casa está um caos. As enfermidades tomaram conta, porque o ambiente é doentio. Eu já atendi uma moça que disse: pastor, eu não quero ser crente, os meus pais não dormem juntos há anos, mas quando chegam na igreja e para o carro, desce de mãos dadas, porque eles são líderes de casais na igreja onde eu congrego, onde congregam. Valorize a integralidade, observe todas as áreas da sua vida e comece um processo de afinamento e de ajustes. Quantas teclas tem num teclado, filho? Conta. 68. Se uma estiver ruim, tira aqui para mim, por favor. Se uma estiver ruim, o acorde fica comprometido. Esse violão lindo, de quem é? Também, né, menino? Aleluia. Tem 6 cordas. Se uma corda estiver desafinada, não importa quão bom seja o músico, ele não vai alcançar o mesmo resultado se as cordas estiverem boas. O que eu quero dizer com isso é que se a sua vida espiritual estiver boa, mas a sua vida emocional, psicológica, a sua vida financeira estiver mal, alguma coisa está comprometido. Então está na hora de afinar a viola. Identifique as áreas da sua vida que não estão funcionando. Veja qual é a tecla do seu piano que está quebrada e comece um processo de ajuste hoje. Hoje. 11º. Já estou terminando. Finalmente, né? Valorize seu espaço. Fala aí com o seu vizinho: valorize seu espaço. Eu vou partir para uma filosofia japonesa. Depois da Segunda Guerra Mundial,
Eles estabeleceram alguns conceitos de qualidade para a vida, e isso é praticado nas famílias, nas empresas, no exército, nas corporações. São chamados de 5 sensos. Boa parte das pessoas que participam de seminários, palestras e imersões já viram isso. Qual é o primeiro senso? Senso de utilização. Tire da sua casa aquilo que não é mais útil para você. O que não é útil para você pode ser útil para alguém. Sabe aquele vestido que não entra mais? Não é porque a senhora engordou, esquece, isso é mentira. É porque o tecido encolheu. Aquele terno que não veste mais, não é porque você engordou. Que conversa fiada. Tecido lhe ficou guardado muito tempo. Aquela sandália que a senhora não usa porque tem 20 pares de sandália. Doe. Sirva alguém, abençoe alguém. Você está deixando comida apodrecer da geladeira com gente morrendo de fome? Você está deixando comida vencer no armário, perder a validade, com gente passando na tua porta pedindo 1 quilo de feijão? Segundo senso, senso de organização. Vamos lá, arrume tudo na sua casa. Coloque as coisas no lugar. Saiba onde você deixa a chave do carro, onde você deixa os óculos, onde você deixa a roupa, onde fica a roupa limpa e onde fica a roupa suja. Organize o seu espaço. Tem gente que, se você abrir a porta do guarda-roupa, você não sabe sair do quarto, porque cai tudo da tua cabeça. Isso é da sua conta, pastor? O guarda-roupa é meu? Não é da minha conta, é da sua. Mas o que eu estou te dizendo é que um ambiente organizado é muito mais saudável, é muito mais agradável. Senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza. Limpe. E detalhe, limpar é mais do que passar a vassoura, é tornar o ambiente leve, colocar cada coisa no seu devido lugar. Dá licença, pode falar? Pode falar? Para de usar roupa suada, mal cheirosa, bota para lavar. Esse dia eu cheguei numa casa que o marido e a mulher estavam brigando, e ele se sentiu à vontade para vir reclamar dela comigo, e eu me senti à vontade para perguntar para ela qual é o problema. Se o problema é que ele tem 5 dias que não troca cueca. E quando ela falou, ele achou ruim. E esse era o motivo da briga. Senso de limpeza. Arrume o seu ambiente. Chega em casa hoje à noite, vou arrumar meu quarto. Porque tem gente, irmão, que acorda e não arruma a cama, para não dar trabalho de se cobrir quando chegar de noite para dormir. Não estou brincando não, eu já vi isso. Pastor, é tão gostoso chegar na cama bagunçado e deitar para dormir. Tira o colchão do quarto de vez em quando, coloca no sol. Limpa a geladeira de vez em quando, deixa as portas abertas. Limpa o armário de vez em quando. Senso de higiene, saúde e higiene. Não sei se eu posso falar. Eu vou achar a palavra certa. Eu estava em algum lugar um certo dia, em determinada casa, e a gente estava tão à vontade que a gente estava conversando deitado no chão, uns sentados, outros deitados. E daí a pouco eu estava sentado do lado de alguém, e quando eu olhei, eu vi umas formiguinhas. Eu falei, tem umas formigas aí, ó. Quando ele levantou, irmão, estava assim de caspa. No lugar que ele estava com a cabeça, atraiu formiga. Olha o nível disso. Higiene, tem coisa que eu não posso falar aqui.
Mas o pastor Eliaquim me deu uma ideia ontem. Eu vou fazer uma reunião só com os homens, porque tem um negócio que eu preciso falar que não pode ser aqui. Mas senso de saúde e higiene, se cuide. Os homens, levanta a mão. Eu não vou fazer essa pergunta para as mulheres porque não combina. Elas dão show em nós. Quando foi a última vez que você foi no médico? Vou pirraçar. Quando foi a última vez que você foi no urologista? Sangue de Jesus tem poder, pastor. Tem. Mas tu não é anjo. Tu és crente, mas não és anjo. Tu és homem. Tem um homem aí do seu lado? Fala com ele assim: se cuide. É porque isso não precisa dizer às mulheres, pelo menos regra geral. Elas têm o hábito do cuidado com a saúde. Elas mantêm rotina. Levei meu pai no médico uns anos atrás. O senhor vai no urologista? Não vou. Vai. O senhor vai. Não vou. O senhor vai. O senhor vai porque eu vou lhe levar. Mas levei na briga. Chegou lá, fez os exames. O médico disse: sua saúde está muito boa. O senhor tem saúde de menino de 18. Saiu rindo de mim. E ficou 3 meses de bico comigo. Ficou chateado. E eu fiquei: pai, médico. Pai, médico. Demorou 10 anos sem ir. Aí um dia, morando em Nova Fátima, suspendeu um saco de cimento. Sou macho, tenho 70 anos, mas levanto um saco de cimento. Subiu uma escada. Quando desceu a escada, um bolo na região da virilha. Foi no médico da cidade vizinha. O médico disse: é hérnia, vou lhe operar amanhã. 10 horas da noite, pai me liga: amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Eu disse: cirurgia de quê? De hérnia. Eu disse: quem disse? O médico. Você vai fazer a cirurgia amanhã? Vou. Fez exame cardiológico, funções renais, exame de sangue, para saber se o senhor suporta uma cirurgia? Não, mas o médico disse nada. Estou indo lhe buscar. Fui buscar, cheguei aqui, levei para o clínico disse: não é hérnia, leve no urologista. Levei no urologista, o urologista disse: pastor, leva no oncologista. Cheguei lá, câncer, estado avançado. A médica olhou para mim e fez assim: 90 dias. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é perfeito. Fomos ao médico em outro estado. O médico passou a medicação. Tem umas irmãs aqui de círculo de oração que furam o chão. Tem umas irmãs que não conhecem a cama. A cama é apoio de oração. Começaram a orar a noite toda. Virou de oração nesse país inteiro, clamando. Na última consulta médica, a médica disse: se eu não tivesse lhe diagnosticado, eu não creria que o senhor teve câncer. Mas o processo pode ser evitado quando acompanhado. Então dá uma sacudida nesse homem macho que está aí, irmã, seu marido. Irmão, se tiver um homem aí do seu lado, se não for seu marido, não dá sacudida dele não, só aponta o dedão e diz assim: se cuide. Olha bem para mim, o céu lhe recebe de braços abertos, tá? Mas sua família precisa de você. Vou terminar. Senso de disciplina. Seja disciplinado. Se organize, cumpra horários. São hábitos saudáveis. Último hábito que eu quero citar, 12º hábito das famílias saudáveis: praticam o princípio do perdão. Perdoe. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e construir o futuro.
tenha a mente de José. Os irmãos dele disseram assim: agora que papai morreu, José vai lascar com a gente, vai botar fervendo. José chamou os irmãos e disse: não tenham medo, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Aí quando a mulher de José fica grávida, ele diz: o nome dele será Manassés. Por que Manassés? Porque Deus me fez esquecer. Deus apagou o meu passado, Ele não pesa mais sobre mim. De repente a mulher de José está grávida de novo, e ele diz: o nome será Efraim. Por que Efraim? Porque Deus me fez prosperar. Para você prosperar é preciso esquecer. Esqueça o passado, que a prosperidade te espera e te alcança. Fica de pé quem puder. Esqueça o passado e construa o futuro. Há um milagre de prosperidade reservado para a tua vida. Só quem recebe diga amém. Provoca o seu irmão aí do lado e fala com ele: esquece o passado e comece a prosperar. Esquece o passado e comece a prosperar. Para de viver lamentando o seu passado. Toda a sua fala você menciona o passado, você diz o que aconteceu, você repete o que aconteceu. E detalhe, você fala para todo mundo o que aconteceu. Cala a boca. Quem precisa saber sabe. Olha para mim, por favor. Quem precisa saber sabe. Te perdoou. E sabe o que é incrível? Te deu nova chance. O diabo olhou e fez assim: mata ele, Senhor, ele não merece, é miserável. O senhor lembra que eu era querubim e o senhor não me deu segunda chance, me arrebentou? Mata ele. O senhor lembra que eu era padrão de perfeição e não voltei para a minha posição, e o senhor vai dar chance para ele? O diabo fica importunando. A tua justiça diz que ele tem que ser punido. Aí Jesus chega com as marcas dos cravos, com a marca da lança, com a marca da coroa, e diz assim: Pai, meritíssimo juiz, ele é meu, ela é minha, eu tenho um plano com ele, eu tenho um plano com ela. Aí o meritíssimo dá uma martelada na mesa e diz: absolvido. Você já assistiu o Alto da Compadecida? O cão fica virado no negócio quando o cara lá é perdoado. Satanás fica revoltado quando você é perdoado. E é por isso que ele de vez em quando fica te pirraçando e colocando dúvida no teu coração. Mas o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então preste atenção. Quem sabe que foi perdoado, levanta-se a mão. Ok, lindo. E qual é o teu problema em perdoar? Perdoe. Você foi ferido, foi ferida, mas diga comigo: Deus me fez esquecer. Nesse desânimo, querido, sinceramente, está parecendo que você comeu hambúrguer. Eu quero que você fale como quem comeu mocotó. Diga comigo: Deus me fez esquecer. Agora diga: Deus me fez prosperar. Repete: Deus me fez prosperar. Vira para o seu vizinho e diz para ele: Deus te faça esquecer. Diz para ele: Deus
te faça prosperar. Só quem recebe dá um brado de glória e louvores. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Diga comigo: o céu não está em crise. Deus tem um propósito na minha família. Repete: Deus tem um propósito na minha família. Eu tomo posse das bênçãos de Deus. Os meus filhos serão melhores do que eu, em nome de Jesus.